certo? Ok, já tá aí, já estamos gravando, só para deixar claro, né? Hoje nós estamos iniciando o módulo 6, que é o módulo de gêneros textuais. E na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre romance, novela e conto, certo? E aí, nas nossas próximas aulas, eu coloquei aí tudo que a gente vai ver, né? Todos os gêneros que vocês vão ver comigo, né? Vocês vão ver outros gêneros com outro professor no módulo 7. Então, comigo a gente vai ver romance, novela e conto hoje. Na próxima quarta-feira, à tarde, como a gente combinou, crônica, contos de fada, fábula e lenda, né? E no outro, diário, relato, biografia e cartas e tipos de carta, no dia 16. E no dia 23 a gente vai ter uma revisão de todos esses gêneros, para depois, como vocês sabem, ter um simulado para vocês fazerem. Então, vamos lá. Falando um pouco sobre o que seria o gênero textual, para contextualizar de uma forma melhor para vocês. Vocês tiveram aula comigo lá em março, se eu não me engano, sobre gêneros literários, né? E aí, a gente vai ver, principalmente hoje, onde a gente vai falar de romance, novela e conto, que esses gêneros, eles são abarcados principalmente, eles são compostos principalmente pelo discurso literário, né? Porque são narrativas. Só que aí a gente tem uma diferenciação, né? E é preciso a gente entender também o que são gêneros textuais para a gente poder separar das aulas anteriores do módulo passado que vocês tiveram em português, que foi a questão das tipologias, as tipologias textuais. Então, os gêneros textuais, quaisquer que sejam as produções de linguagem situada, oral ou escrita, são produtos históricos sociais e, portanto, existem diferentes tipos de gênero textual de acordo com os interesses e as condições de funcionamento das formações sociais. Então, aí a gente já vai ter essa definição que o gênero, todo e qualquer tipo de gênero, começando da oralidade que passa para a escrita ou vice-versa, ele vai ser sempre uma formação histórico-social. Isso precisa estar bem claro assim para a gente. Então, os gêneros vão se diferenciar dos tipos textuais, das tipologias textuais, quando vocês viram lá, o narrativo, o argumentativo, injuntivo, enfim, os outros. Eles vão se separar principalmente por conta dessa formação social, porque eles estão sempre numa evolução, a sua evolução é constante, eles não param de evoluir. E como a gente vai perceber, até gêneros que nós vamos comentar hoje, na nossa contemporaneidade, na nossa atualidade, eles são quase alguns inexistentes já. Ou eles se fundiram com outros, ou se perderam com o tempo. Enfim, a gente vai ver isso melhor. Enquanto os tipos textuais, que foi o módulo passado que vocês viram, apresentam estruturas específicas, né? O gênero se estabelece pelas situações comunicativas em que os falantes estão inseridos. Ou seja, todo gênero vai se formar a partir dessa situação comunicativa. Ou seja, nós temos dois falantes, né? A partir desse diálogo, da forma como esse diálogo vai se dar, isso aí dependendo do contexto histórico, do contexto social, vai ser aí que a gente vai ter a formação de um novo gênero. Vocês vão entender melhor com a explicação dos gêneros de hoje. Desculpa. E aí, entrando no nosso primeiro gênero, certo? O primeiro gênero que a gente vai falar é o romance. Deixando bem claro que a gente vai fazer um movimento inverso. Porque se a gente for ver na história, nós temos, de uma forma cronológica, o conto, a novela e depois o romance, né? E aqui a gente vai fazer o movimento inverso. Nós vamos ver o romance, a novela e o conto, certo? E aí eu trago essa imagem para vocês, para a gente refletir um pouco do que de fato seria o romance. Por exemplo, nesse livro do Thomas Bloch, nós temos, né, o título, Ninguém Quer Que Este Avião Aterrize, Socorro. Mayday, aí tem um drama no ar, transformado num romance, de fazer gelar o sangue. Se a gente fica naquela concepção primeva do que seria romance, associando muito ao romantismo, e esse romantismo que eu falo, não falo tão especificamente do período literário em si, mas em si da concepção romântica de paixão, digamos assim, se a gente associa a gente apenas a isso, esse romance gênero textual, apenas a esse romântico apaixonado, a gente está sendo reducionista com o próprio gênero. Porque, por exemplo, aí nós temos um romance que fala de
de uma tragédia, provavelmente, né? Ou de uma situação de perigo que está acontecendo aí, que provavelmente é uma narrativa sobre essas pessoas que estão no avião, e o avião provavelmente está caindo, isso fazendo inferências pela própria capa do romance, né? Então agora vamos ver um pouquinho da história, de como se deu o romance que a gente conhece hoje, né? As origens daquilo que entendemos por romance podem ser diversas, sendo sua evolução desde uma transposição de língua falada para uma forma escrita, e aqui, se vocês verem lá no eita, fugiu o nome, na ficha, no material que eu preparei para vocês, vocês vão ver lá que falando lá da questão do Romani Siloque, que seria a língua romana falada, né, lá dos romanos, numa evolução já, digamos assim, do latim, sendo uma questão mais, como é que eu posso dizer, mais estrutural de um pequeno grupo, né? Porque a gente tem a língua latina, que era uma língua falada por um grande grupo, por uma grande população, por vários povos, e depois com a formação dos países, das terras, as formações geográficas e históricas, aí a gente vai tendo a fragmentação da língua, né? Em outras línguas. Não é à toa que o nosso português, o espanhol, o francês, todas essas línguas derivam também do latim. E a língua românica não deixa de ser também dessa derivação. Então, no começo, nós tínhamos desse romance, nós tínhamos apenas essa língua falada, né? E então, depois ele se transforma na forma escrita, ou seja, a forma que eles escreviam era considerada como o romance, que depois, na nossa contemporaneidade, na nossa modernidade, mais especificamente, vai ser entendida como o próprio romance. Só que essa evolução, ela não se dá apenas disso, não é apenas de uma língua falada para uma língua escrita, né? Uh, ela também se dá justamente pela representação de uma classe, a burguesia. Quando a gente estuda lá a questão do romantismo enquanto período literário, a gente vai ver também, depois das transformações a partir da Revolução Industrial e toda a nova configuração mundial que se instaura, a gente vai perceber que a burguesia agora ela está em ascensão. E aí, o romance, ele surge também como esse gênero textual para esse público, né? Para o burguês. Não é à toa que a novela, que a gente vai ver mais na frente, ela é iniciada primeiro para a população de massa, né? Como, digamos assim, para a população com condições econômicas inferiores, enquanto o romance era mais para a população burguesa, digamos assim. Então, mas o romance ele já começa a ser delineado lá na Idade Média. Lembra quando a gente fala quando a gente falou lá na questão dos gêneros literários e quando a gente falou dos períodos lá, quando eu comecei falando lá do primeiro do trovadorismo? Então, a partir dali, da Idade Média, Renascença, a partir dali a gente já vai ter as primeiras delineações do que será o romance hoje, na nossa atualidade, tendo em vista que o romance ele é predominantemente um gênero textual composto pelo gênero literário narrativa, né? Lembra que a gente falou que a epopeia, ela passa por uma transformação que chega para a prosa. Então, o gênero literário, eles vão se dividir entre prosa, poesia e drama. E aí, a prosa sendo mais associada, mais contemporaneamente ainda, à questão da narrativa de fato. Então, o romance vai ser essa forma estruturada que comporta esse texto narrativo. E principalmente o texto literário, mas não somente. Né? Então, as suas primeiras delineações vai vir lá da Idade Média. E vai ter a sua definição moderna, de fato, como a gente compreende hoje, lá no romantismo. Né? A partir da sua evolução, quando a epopeia ela vai perder o seu lugar para esse gênero. Se a gente lembrar, a epopeia eram livros narrativos, mas com formações em versos. Né? Lembra quando a gente falou da Odisseia, da Ilíada, da Eneida? Enfim, então essa epopeia ela vai cedendo o seu lugar, né, ela vai perdendo o lugar, e quando o romance ele vai surgindo lá com a burguesia, enfim, e ele toma o lugar e se torna, digamos assim, talvez o principal gênero textual composto por esse discurso literário que a gente tem hoje, né? E ele vai começando ali. E tudo isso é justamente devido às transformações históricos sociais da época. Então, a gente percebe, né?
o romance, ele vai passar por essa transformação e todos os gêneros vão passando por transformações para que sejam compreendidos como a gente compreende hoje, e transformações históricas e sociais. Então, pensando na questão do romance de fato hoje, como a gente entende, o romance ele é uma forma narrativa, né? E ele pode ou não apresentar uma visão global do mundo. Porque hoje a gente tem romance, por exemplo. Ok, ah, Alberta falando Conceição. Ok. Então, o romance ele é essa forma narrativa que ele pode ou não apresentar uma visão global do mundo. Tendo em vista que também nós temos romances que falam, por exemplo, uma narrativa extensa, super longa, de personagens dentro de um quarto, por exemplo. Ou seja, então não é uma visão global, mas uma visão mais concentrada. E aí, essas variações vão de acordo com o tempo, né? Também. Então ele vai ser predominante essa forma narrativa, essa forma estruturada, composta pela narrativa de maneira, digamos assim, prioritariamente ou principalmente ficcional, né? Puxando aí para a nossa literariedade, mas não somente. Porque nós temos romances, por exemplo, um gênero que ele é meio híbrido, digamos assim, porque ele é muito experimental, é um romance-reportagem, né? Que não é necessariamente composto pela literariedade, como a gente já falou, mas vai ser composto principalmente pela tipologia agora, digamos, enquanto estrutura narrativa. Então, nós vamos ter o romance aí que ele vai passear, mas predominantemente ele vai ser sempre composto pelo discurso literário. E pensando em estrutura, eu coloquei 7 elementos, né? 7 elementos estruturais para o romance. No entanto, alguns deles podem ser suprimidos em outro. Por exemplo, a gente pode pegar a linguagem, a trama e a apropriação e suprimir tudo em um enredo, certo? Então, se vocês pesquisarem na internet, assistirem videoaulas, vocês podem ver também que existem alguns professores, alguns teóricos, que eles vão colocar também a questão do enredo e suprimir outras. Mas isso não faz tanta diferença. Pensando na questão da ação, o que seria a ação? Seria justamente aquilo que acontece na narrativa, o drama, o conflito, tudo aquilo que vai ser abordado dentro daquela narrativa. Que aí isso compõe estruturalmente o romance. E não somente o romance. É importante pensar também que essa estrutura do romance, ela vai também se dar na novela e no conto, tendo em vista que são gêneros, prioritariamente, majoritariamente, compostos pelo tipo narrativo e pelo discurso literário. Então, essa estrutura, ela meio que se repete. As diferenças entre novela, conto e romance, elas são bem sutis, elas são suaves, digamos assim. A segunda estrutura seria o espaço, e aí esse espaço a gente pode pensar, por exemplo, no Graciliano Ramos, quando ele vai falar do sertão, lá em Vidas Secas, ou no Euclides da Cunha, lá em Os Sertões. Enfim, aí a gente tem esse espaço geográfico mesmo, digamos assim, mais definido. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na Lia Luft, nos seus romances, quando ela vem falando, por exemplo, da casa, né? Muitos dos seus romances são perpassados nesse ambiente, no ambiente da casa, no ambiente do lar. Então, esse aí também é um espaço que conta enquanto estrutura desse gênero. E aí, o terceiro ponto seria o tempo. E aí, o tempo pode ser tanto cronológico quanto psicológico, como eu coloquei lá no material para vocês. E esse tempo cronológico, um tempo histórico, seria esse tempo mais, digamos assim, linear, né? Mais direto. Nós temos o hoje, o amanhã, o depois. E assim se passa. Ou seja, nós temos fatos sucessivos, né? E pode ser também um tempo psicológico. Por exemplo, eu estou aqui falando do passado, depois eu projeto um futuro, volto para o presente, fico no passado, enfim, vou fazendo essa mistura, digamos assim, que é esse tempo psicológico, e vai muito pelaquela questão do fluxo de consciência dos personagens, que é o nosso quarto elemento estrutural do romance. E aí os personagens, eles são extremamente importantes, justamente porque eles geralmente compõem e ganham destaque, porque nós temos protagonistas, mas nós temos também personagens secundaristas, personagens que, por exemplo, entram na metade do romance,
fazem apenas, participam apenas de algumas cenas do que está ali, participam de algumas passagens do enredo e simplesmente depois vão embora. Isso é normal, nós temos personagens secundários. E tem também aquele clássico, digamos assim, aquele clássico casal romântico, que a gente sabe que vai passar por tudo e no final eles ficam juntos, né? Ou a gente também pode ter uma mãe, um pai, uma questão mais familiar, né? Então esses personagens são muito variados. Mas o que a gente tem que prestar atenção é basicamente nisso, nesses personagens protagonistas, aqueles que vão tomar maior espaço na narrativa, que vão predominar ali naquela narrativa, ou então aqueles secundaristas, que vêm e vão, ou que apenas vêm, né, ou somente vai, enfim. Depende muito do romance que a gente vai lendo. Mas é importante pensar nessas questões estruturais. E aí também o personagem ele pode ser plano, um personagem, digamos assim, esperado, né? Pensando, vamos dizer, socialmente. Se a gente tem um personagem que é policial, a gente espera o quê? Que ele defenda os cidadãos, que ele combata o crime. Enfim, isso aí seria um personagem plano, né? Um personagem que está ali cumprindo a sua função de policial naquela narrativa. Mas a gente pode também ter um personagem redondo, que seria o quê? Um personagem complexo. E enquanto complexo, eu quero dizer, por exemplo, um personagem que é policial, mas ele não age apenas como policial. Ele vai, do nada, tem uma passagem do enredo que ele faz uma cirurgia, por exemplo, porque ele tem algumas habilidades médicas. Ou então ele pode ser complexo psicologicamente, onde várias questões podem ser abordadas. Enfim, os personagens, eles vão ter essas questões. Eles podem ser planos, podem ser redondos, eles podem ser mais simples, eles podem ser mais complexos. E aí a gente tem que prestar atenção nessas questões. A linguagem, desculpa, eu passei aqui sem querer. A linguagem é basicamente a forma como tá escrito o romance, né? É o vocabulário, as questões sintáticas, as questões gramaticais, as questões morfológicas, semânticas de todo o texto. E é bem simples, por isso também que essa linguagem muitas vezes é suprimida apenas no enredo, como vocês podem ver se pesquisarem, por exemplo, sobre gênero textual romance, visto que a linguagem compõe o enredo, assim como todos os outros elementos também estruturais compõem este enredo do gênero. E aí a trama. A trama seria basicamente o próprio enredo, né? Apenas com uma nomenclatura diferente, ou seja, a história que compõe a narrativa, do que se trata aquilo ali que a gente está lendo. E aí nós temos o sétimo elemento, que seria o foco narrativo. E aí o foco narrativo é basicamente do narrador, né? Esse narrador ele pode ser um narrador personagem, ele pode ser um narrador observador, ele pode ser um narrador onisciente, onipresente, enfim. Vai variar muito do romance que você está lendo naquele momento. E aí, quando a gente falou, Isaac, por ter uma estrutura mais trabalhada, o romance necessariamente tende a ser mais longo. Aí a gente vai falar um pouco sobre isso, Conceição. Porque, assim, sim, o romance ele tende a ser mais longo. O que seria, digamos assim, o intermediário entre o conto e o romance seria a novela. No entanto, se a gente pensar hoje, na nossa contemporaneidade, é muito difícil a gente ver novelas enquanto textos, que eu estou falando, né? A gente tem as telenovelas, que aí são adaptações para televisão, como a gente vai ver mais na frente. Mas, assim, se a gente pensar, o romance nessa composição estrutural, ele sim, ele tende a ser mais longo. Mas não somente isso, né? Hoje, na nossa contemporaneidade, nós temos romances, por exemplo, de 100 páginas. E se a gente pensar 100 páginas, pensando em ser longo, digamos assim, 100 páginas não é uma narrativa tão longa assim. Uma narrativa longa seria, por exemplo, 400 páginas, né? 300 páginas, 600 páginas. Porque aí a gente está pensando, por exemplo, no nosso primeiro romance, digamos assim, nessa concepção mais moderna, que seria o Don Quixote de La Mancha. Se a gente pensar no Don Quixote, ele é enorme. Se a gente pensar, por exemplo, no Os Miseráveis, do Victor Hugo, ele também é enorme. Então, tipo assim, pensar nessas concepções, digamos assim, primeiras do romance, sim, ele tende a ser mais longo. Mas como a gente falou, a questão do próprio gênero textual e qualquer gênero, propriamente literário também, eles se dão por essas transformações históricas e sociais. Tendo em vista isso,
é comum que muitos gêneros sejam suprimidos, né? Ou seja, um que está em maior evidência acabe contendo outros, né? E outros sejam esquecidos. Por exemplo, se a gente pensar em questão de evolução, da carta, que é um gênero textual, hoje a gente tem um e-mail, né? A partir das transformações tecnológicas, desse cyberespaço. Então, por exemplo, isso não significa que a carta ela deixou de existir, mas muitos elementos da carta eles vão estar suprimidos ali dentro do e-mail. Então, pensar no romance enquanto estrutura narrativa mais longa, sim, é correto, mas não somente, né? Porque a novela ela perdeu já muito o seu lugar, digamos assim. Então, o romance hoje ele vai meio que compor a novela também. Então, se a novela é esse gênero do meio termo entre o conto e o romance, digamos assim, então o romance hoje ele também pode ser mais curto, certo? Eu não sei se ficou claro a explicação. Se não tiver ficado, você fale, por favor, que eu explique novamente. Enfim. E aí, uh, como a gente viu dessas transformações históricas e sociais, isso tende a fragmentar, digamos assim, e principalmente na nossa pós-modernidade ou na nossa contemporaneidade, né? Tendo em vista que o nosso sujeito pós-moderno, o nosso sujeito contemporâneo, ele já é um sujeito em si fragmentado. Então, essas fragmentações vai pegar, por exemplo, o gênero romance e fragmentá-lo em vários subgêneros. Por exemplo, no romance de aprendizagem, que vai ser aquele romance que vai tentar ensinar alguma coisa, o romance psicológico, onde a narrativa vai ser voltada mais para essas questões psicológicas, principalmente no tempo psicológico. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no romance psicológico, em Amada, da Toni Morrison. E aí, Amada é uma narrativa genial, assim, muito necessária para a leitura de qualquer leitor, eu acho incrível. No entanto, é uma narrativa muito complexa e muito delicada de você compreender. Você precisa estar com a sua atenção redobrada para aquele texto, tendo em vista justamente isso, por ser um romance psicológico. Ou seja, tem muitos flashes, às vezes vai para o passado, vem para o presente, né? E aí fica aquela coisa, se você não estiver prestando atenção, se você não estiver atento, você acaba se perdendo naquela narrativa. Mas aí, continuando em subgêneros, nós vamos ter romance histórico, romance policial, social, fantástico, e não só esses. Nós temos muitos outros subgêneros, ok? E aí passamos para a nossa novela. Mas eu esqueci de mostrar alguns exemplos de romance. Voltando. Por exemplo, Diva, do José de Alencar, se a gente for ver, Diva tem o quê? 100 páginas? 94? Pelo menos essa é a minha edição, né? Pode ter edições que, por causa da formatação, diagramação e tal, ela possa ter mais, né? A gente pensar, por exemplo, A Mão e a Luva, do Machado de Assis, que é super curto também, que é 150, eu acho. E nessa diagramação aqui que eu tô falando, do meu livrinho, né? Porque se ele fosse maior, provavelmente seriam bem... as páginas seriam bem reduzidas. Seriam bem menor que isso. Mas aí a gente pode pensar, por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos, do Jorge Amado, que são o quê? 400 e pouca? 476 páginas. Tá entendendo? E todos esses aqui são romances. Benjamin, do Chico Buarque, O Seminarista, do Rubem Fonseca, enfim, todos esses são romances. E aí a gente parte para o nosso segundo gênero, que é a novela, né? Falando da etimologia da palavra, a novela ela vai significar aquilo que é novo, né? Ou seja, uma novidade. Na Idade Média, lá, lembra quando a gente falou do trovadorismo, elas vão nascer lá das novelas de cavalaria, né? Quando a gente começou lá a falar do trovadorismo, a gente falou muito sobre também as novelas de cavalaria, que corresponderiam ao gênero narrativo, pensando em literário, ou a prosa, digamos assim, uh, do trovadorismo, né? Enquanto as cantigas seriam mais pro lírico. Enfim, então as novelas, elas vão surgir ali. Então, de aventuras, de gestos heróicos, e nos primórdios lá do Renascimento, as novelas sentimentais. Mas é apenas no romantismo, assim como o romance, né, que ela atinge a maturidade com a função de evasão e diverte a burguesia com sua temática aventurosa, passional e fantástica. E aí, a novela, ela vai divertir
a burguesia pelas suas temáticas, mas também pela questão fragmentada, digamos assim, dos textos, porque os textos, enquanto novela, se a gente pensar, eles eram publicados em revistas e em folhetins, certo? Que eram os jornais da época. E aí, a novela correspondia muito à expectativa do público. Então, tipo, se o público estava acompanhando, né? Tipo, toda semana sai um episódio da novela. E aí o público não estava satisfeito, era natural que os autores mudassem o rumo dos personagens, enfim. Enquanto o romance não. O romance já é aquela, digamos assim, aquela ideia mais fixa. E aí, e justamente também ela diverte pela sua questão da sua simplicidade, enquanto o romance, devido a tanto a sua extensão quanto a sua estrutura, né, ele vai ser um pouco mais complexo. E ela vai se desenvolver, a novela, num ritmo rápido, concentrado, com tendência a um único desfecho. Ou seja, minha mãe ouvia a rádio novela. Olha aí que legal, Rosida. A gente vai falar também da rádio novela já já, que seriam, digamos, os subgêneros ou as transformações hibridistas do gênero novela, né? E aí, pela sua relativa simplicidade, ela vai se desenvolver num ritmo rápido, concentrado, com tendência a um único desfecho. Se o romance, ele pode estar aberto, né? Ele pode ter um final, por exemplo, aberto, onde não se tem um desfecho de tudo aquilo que foi passado na história, a novela, ela tendia mais a ser mais fechada, a ser mais, digamos assim, inteira, né? Completa, talvez. E aí o tempo ele vai ser linear, enquanto o romance ele pode ter aquela mistura do tempo psicológico com o tempo cronológico, a novela não, ela tendia mais a ficar no linear, no cronológico, sem desvios, sem anacronias, enfim. E o espaço geralmente é obscurecido por uma personagem caracterizada por sua excepcionalidade, turbulência ou caráter incomum. Ou seja, na novela a gente vai ter aquele personagem de destaque, digamos assim. Enquanto no romance nós podemos ter vários personagens destaques. E aí o mais importante neste aspecto da novela é a concentração temática, reforçada por uma estrutura repetitiva, que foge da minuciosa elaboração do romance e, ao mesmo tempo, da propensão restritiva do conto. O conto aí sendo mais restritivo devido justamente a essa concepção dele ser menor em extensão, né? Então, se o romance ele vai ser essa narrativa mais elaborada, mais complexa, a novela ela tendia a ser mais simples, digamos assim. E aí, pensando em subgêneros ou transformações da novela, tendo em vista que enquanto gênero textual, ela vai perder depois o seu lugar mais para o romance, sendo raro hoje a gente ter uma novela, digamos assim, escrita mesmo e vendida, digamos assim, comercializada, né? Nós vamos ter essas outras evoluções, como a fotonovela, a radionovela, a telenovela e, mais recentemente, com as transformações tecnológicas da nossa contemporaneidade, a blogonovela, né? E aí, esses termos, eles vão variar, certo? Porque nós vamos ter, por exemplo, folhetim radiofônico, que seria equivalente à radionovela, enfim, vão variando. A fotonovela seria basicamente esse exemplo aí do lado, que eu coloquei, ou seja, uma foto, né, das personagens e os textinhos, as caixinhas de textos. E aí a gente vai ter um início, digamos assim, daquilo que viria a ser posteriormente os quadrinhos, né, que é o que a gente tem hoje. Mas aí se diferencia basicamente pela questão do fotograma, enquanto os quadrinhos geralmente são em questões de desenho mesmo. E aí a radionovela, já partindo para o outro, seriam narrativas através do rádio, também conhecidas como folhetim radiofônico, como eu disse. Então, nós temos primeiro a fotonovela, com a inovação da foto, e aí das fotografias, e depois com a chegada do rádio, a radionovela, e com a chegada da televisão, né, nós temos as telenovelas, que são as narrativas adaptadas para a televisão, que é muito do que a gente tem hoje ainda, né? Nós temos ainda muitas telenovelas. É difícil nós termos novelas enquanto textos. Por exemplo, é muito difícil que a gente veja uma telenovela da Rede Globo, por exemplo, e depois a gente consiga encontrar aquela narrativa para vender. É difícil. E é tão complicado também que muitas vezes não se consideram autores, escritores, os próprios escritores dessas novelas, né, que depois vão ser adaptadas para a televisão.
Muitas vezes eles nem sequer são considerados autores, mas a gente precisa ter em mente que eles também são autores, né? Na questão do texto. E aí é interessante que com essas transformações de radionovela a telenovela, esse gênero ele passa também a ser escrito por vários, por toda uma equipe, né? Porque, por exemplo, para a gente fazer a adaptação de um texto para a televisão, não é suficiente que seja só o texto, né? A gente precisa de toda uma equipe ali que componha para fazer com que aquilo se torne realidade, né? Com que aquela novela chegue na nossa televisão, por exemplo, na nossa casa. E aí a blog novela seriam essas novelas em estilos também de fotogramas, digamos assim, ou em vídeos também curtos, nos blogs. No entanto, se a gente for pensar hoje, por exemplo, é muito difícil a gente encontrar ainda blogs, né? Já tem para a gente ver, a gente já tem uma transformação, um hibridismo, por exemplo, que muitos Instagrams já viraram blogs, né? Perfis pessoais já se tornaram blogs. Enfim, a nossa evolução da nossa pós-modernidade, ela é muito acelerada, ela é muito rápida, né? Então é difícil também que esses gêneros eles se fixem, que eles permaneçam, digamos assim. Não é à toa que muitos são suprimidos dentro de outros. Então aí basicamente seria a novela, que ainda existe, como eu vou dar um exemplo para vocês, que não é tão recente, mas essa novela aqui, deixa eu só olhar o ano, é de 41, por exemplo, né? Não é tão recente assim, bem antiga já, que é A Canga, do Walter José Solia, se eu não me engano. Walter José Solia, que é um autor paraibano, inclusive. E aí, pra gente ver, por exemplo, olha como ela é bem curtinha. Ou seja, mais simples, digamos assim. Ela só tem 80 páginas, né? Mas é uma narrativa extremamente interessante e recomendo para qualquer um que quiser ler. E aí, na nossa contemporaneidade, por exemplo, A Canga, do Solia, já pode ser considerado um conto, né? Um conto de 80 páginas, um conto mais extenso, né? E vamos supor, se tivesse 100 páginas, ela já podia ser considerada um romance. Porque a novela, de fato, ela é suprimida e ela tende a ser, hoje, mais a questão simplesmente da telenovela. E falando da radionovela, que a Rosilda, se não me engano, a Rosilda falou, que a mãe dela assistia, a gente vê, por exemplo, nessa última novela que passou na Globo, tinha uma personagem que era atriz de radionovela, né? Que as pessoas eram seduzidas pela voz dela. Enfim, então nós vamos ter todas as transformações. E aí, finalmente, nós chegamos ao nosso último gênero, né? Que é bem aquela coisa, os últimos serão os primeiros. O conto, ele foi o primeiro, né? Porque se a gente pensar, o conto, assim como o romance e a novela, ele é do tipo narrativo, né? O conto literário, principalmente, né? Lembra aí que a gente tá falando que esses gêneros, eles são dominados majoritariamente pelo discurso literário. Mas em contraste com o romance, que é geralmente mais longo, o conto ele é mais curto, chamado também de short story, no inglês. Isto é, né, de configuração material narrativa pouco extensa, historicamente verificável. Ou seja, eles de fato são histórias menores e por isso eles tendem a ser menos complexos, né? Tendem a ter menos personagens, tendem a ter um espaço menos diversificado. Mas apesar dessa tendência, não significa que é só assim. Nós temos contos bem complexos também, né? Principalmente na nossa contemporaneidade. Porque a gente tem que pensar que esses gêneros eles vão se fundindo, eles vão se misturando. Então, ter delimitações tão, digamos assim, regradas e marcadas para esses gêneros é um pouco complicado, né? Não é à toa que ainda existe um imaginário que é conto é curto, novela é intermediário, romance é o mais extenso. Mas não, a gente tem que pensar mais na questão de complexidade também, né? Então, o conto ele vai ter as suas origens lá nos casos ou causos populares, que, com sua função lúdica e moralizante, tanto seduziam e seduzem o auditório presencial dos contadores de casos das comunidades. Ou seja, o conto ele vai surgir lá com a arte de contar história, ou seja, esse desejo humano de compartilhar sentimentos, ideias e acontecimentos, né? Então, se a gente tinha, por exemplo, antigamente, várias crianças ao redor de uma fogueira e um contador lá de história contando a sua história através da oralidade, nós já temos aí as primeiras delineações do que seria o nosso conto hoje, que são essas histórias mais curtas, né?
E o conto, que vai ser esse conto, digamos assim, popular, o da oralidade, vai ser esse passado através de geração por geração. Então é muito difícil que a gente saiba quem é o autor, porque o conto ele vai se transformando, ele vai se fragmentando, enfim. E na nossa contemporaneidade, enquanto conto literário, textualmente, saindo da questão da oralidade, nós vamos ter o autor, né, com essa narrativa mais curta e, digamos, menos complexa que o romance. E aí o conto popular, né? Historicamente, os contos populares são as heranças de crenças e mitos primitivas que se adaptaram aos novos contextos culturais. Como o causo e o conto literário, o conto popular também é breve e curto, né? Com um número reduzido de personagens em cena, com ação concentrada. As personagens geralmente são anônimas e culturalmente prototípicas. Rei, princesa, dragão, padre, moleiro. Aqui no conto popular, é muito difícil que a gente também tenha, por exemplo, nomes para os personagens, né? Às vezes eles são definidos por profissões ou por essas questões prototípicas, né? Como a princesa, o rei, enfim. Enunciativamente, as formas introdutórias do tipo era uma vez, que vai remeter lá a todos aqueles contos maravilhosos, onde a gente vai ter também os contos, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, aí João e Maria, enfim, todos esses contos, tudo isso é originário, né, do conto popular e reflete também no nosso conto hoje, como esse gênero mais curto, de localização temporal indefinida. Por exemplo, se um autor não pegar e dizer onde se localiza a floresta, que é o Chapeuzinho Vermelho, passa lá com o lobo, a gente não sabe, a gente sabe que é uma floresta, entendeu? Então nós temos essa localização mais indefinida, né? Nós não temos uma questão mais tão específica, como por exemplo em romances ambientados na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente vai ter descrição de lugares específicos, que se a gente for, a gente pode comprovar isso. Eu estou pensando aqui, por exemplo, em A Moreninha, que é passada lá na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Se você for na ilha de Paquetá, você sabe, e vê lá a casa onde foi, onde é todo narrado o enredo de Moreninha, você vê as características, você vê as características da ilha, né? Então, nos contos populares, isso se diferencia um pouco, né? Nós não vamos ter tantas especificações. E aí acabam dando ao conto um caráter de permanência temporal, passado e atual, além de colocá-lo no mundo ficcional. Isso é interessante, porque, por exemplo, se nós não temos tantos detalhes específicos, é mais fácil com que eles se passem de geração em geração através da oralidade, né? Falando aqui do conto popular. E aí, na nossa, digamos assim, no auge da nossa contemporaneidade, da nossa pós-modernidade, nós temos o conto virtual. E esse conto virtual, essa nomeação é do autor que baseia o material que eu trouxe, né, que é o Sérgio Roberto Costa. No entanto, a gente pode ter mesmo conto virtual, ou conto cibernético, ou conto cyberespacial, enfim. É esse conto no ambiente virtual mesmo, de fato. Que é uma história curta, de configuração material pouco extensa, econômica em personagens, ação, espaço, tempo, que funde elementos da vida virtual, cyberespacial e da real. E aí eu trouxe aqui para vocês, como exemplificação, os contos de um jogo que, se eu não me engano, é League of Legends, ou LoL, conhecido popularmente. E aí todos os personagens desse jogo, eles vão ter um conto sobre a sua história e vão ter também uma biografia, né? E aí eu trouxe, por exemplo, o Cárcere, do Odin Austin Schaefer, que é um conto sobre um personagem chamado Aatrox, ou seja, uma história sobre uma passagem, um momento de que ele enfrentou. E aí, como tem essa mistura do virtual com o real, por exemplo, nesse site onde a gente vai ter esses contos, nós temos várias animações, vários vídeos também que retratam, principalmente questões mais de ação mesmo, né? Visto que o jogo é de luta, dessas coisas. Enfim, então nós temos também um pequeno videozinho ilustratório que vem mostrando esse personagem, que nos colocam também nesse ambiente virtual. Enfim, e aí nós teríamos esse conto virtual. De maneira mais
simples, digamos assim, nós temos o romance enquanto essa estrutura narrativa mais complexa, mais longa, né, mais trabalhada, mais estruturada, mais diversificada, nós vamos ter a novela nesse meio termo e que já perde o seu espaço para o romance de fato, ou sendo mais curto, para o conto, né? E nós vamos ter o conto com essa realidade, digamos assim, menor. Uma história que não vai conter muitos personagens, justamente porque ela tem que ser mais curta. Hoje a gente já tem uma coisa chamada, por exemplo, mini contos, né? Ou microcontos, que são contos, por exemplo, de 5 linhas. Tem um autor que eu estava assistindo uma live dele esses dias, chamado Severino Rodrigues, que ele ganhou um prêmio de um livro sobre microcontos e minicontos, que ele diz que tem um conto dele que é uma palavra. Ou seja, aquela palavra narra toda a história, né? Tudo aquilo. E essa narrativa vai ser construída basicamente pelo leitor, né? A partir das suas impressões acerca daquela palavra. Então, nós vamos ter na nossa contemporaneidade uma fragmentação maior, né? Onde o gênero ele vai se dividir em subgêneros e outros vão perdendo espaço, né? E vão sendo agrupados, digamos assim, naqueles que podemos dizer que contenham as mesmas características, né? E aí, um ponto interessante, por exemplo, é que a gente está pensando aqui em gênero, enquanto gênero textual, mas já temos autores que consideram, por exemplo, o romance como um gênero literário, visto que a predominância do discurso é o discurso literário para esse gênero. No entanto, como eu falei, né, como eu comentei, por exemplo, da questão do romance e reportagem, né, que é uma coisa meio híbrida, meio experimental, mas que não é trabalhada apenas com a questão do discurso literário. Ou seja, a transformação, os gêneros, eles vão se transformando assim constantemente, a partir de efeitos históricos, sociais, a partir de uma perspectiva teórica, né? Enfim, então nós vamos ter essa mescla, digamos assim. Eles sempre vão estar interligados. E aí eu trouxe alguns livros de contos para mostrar para vocês. Esse aqui No Meio do Caminho Tem Uma Porta, da Ana Cláudia Ramos. Esse livro aqui é uma coletânea de contos juvenis, né? Que vão retratar vários momentos da juventude, de coisas particulares, das transformações da adolescência, enfim. Esse aqui, livro de contos da Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde, que tem um conto muito usado, por exemplo, nas escolas, chamado A Caçada. Tem o conto também Antes do Baile Verde, que é genial, que é fantástico. Aqui, por exemplo, da Lia Luft, O Silêncio dos Amantes. E aqui é uma coletânea que tem vários contos. Aí nós temos contos de 3 páginas, de 2 páginas, de 5 páginas, de 10 páginas. Enfim, vai variando. O Espinhos e Alfinetes, que pode ser considerado uma literatura juvenil e uma literatura adulta, né? Pela sua complexidade e ao mesmo tempo simplicidade. Complexidade, eu digo, temática e simplicidade da linguagem. E o Inédito de Kafka, do Mairante Galo, que são vários contos também, que tem até umas ilustrações bonitinhas para dar uma ambientação para o livro e tal. Enfim, basicamente, a questão dos gêneros do conto, do romance e da novela é isso. E aí, eu esqueci de falar, por exemplo, do conto, quando a gente falou lá da questão da oralidade, onde ele vai iniciar, né, para depois chegar na forma escrita. Nós temos, por exemplo, As Mil e Uma Noites. Eu acho que todo mundo já ouviu falar das Mil e Uma Noites, né? Da história de Sherazade, enfim. E aí, As Mil e Uma Noites são vários contos que foram lá da literatura oral e passaram para a escrita, quando alguém resolveu escrever. No entanto, nós não temos autoria, justamente por isso. Por serem várias histórias passadas de geração para geração, né? E os autores, digamos assim, que são vários, que não tem como ser apenas um, quando se passa de geração em geração, eles se perdem, né? E aí é isto. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam, que aí a gente vai falar agora da questão desses gêneros no Enem, de fato. Porque no Enem, por exemplo, é muito difícil, é muito raro que a gente encontre questões estruturais acerca desse gênero, né?
de perguntar, por exemplo, quais são os elementos estruturais do romance, ou da novela, do conto. Enfim, é muito difícil que tenham essas questões. Ou perguntando até de diferenciação. Não vou dizer que é impossível, porque vai que eu diga que é impossível, aí chega ano que vem e tá lá a questão no Enem, né? Aí depois vão dizer que fui eu. Mas enfim, é difícil, digamos assim. O que predomina em questão de gênero textual vai ser mais, e falando aqui principalmente de conto, novela e romance, é a questão da interpretação de texto, né? Ou seja, nós vamos ter trechos, fragmentos dessas narrativas, seja de um conto, seja de um romance, seja de uma novela, e a partir da leitura, né, desse fragmento, a gente vai ter que interpretar. E por que é importante a gente saber as questões estruturais e a formação desse gênero textual? Justamente para que a gente compreenda melhor quando fizermos a nossa leitura daqueles fragmentos, né? Porque aí você vai conseguir elencar as questões do espaço, do tempo, as questões do narrador, as questões dos personagens, se eles são secundários, se eles são principais, se eles são complexos. A partir daqueles fragmentos ali, então você vai conseguindo identificar certas coisas que auxiliam na sua interpretação daquele determinado texto, ok? E aí, no material que eu passei para vocês, eu coloquei 3 questões. 2 do Enem de 2012, a questão 1 e a questão 3, e uma do Enem de 2009, certo? E aí, a questão 1 é sobre um romance, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. A 2 é sobre uma novela, Um Copo de Cólera, do Raduan Assar. E aí, por exemplo, hoje a gente já encontra Um Copo de Cólera como romance, né? Algumas editoras já o definem como romance. E a questão 3 é sobre o aprendizado, que é um conto, certo? E aí o que eu queria? Eu queria, tendo em vista que a interpretação de texto, eu gostaria que vocês lessem essas questões individualmente ou coletivamente, em grupo, enfim, façam a interpretação, respondam as questões. Quando for na quarta-feira, antes das 4, né, antes da nossa próxima aula, eu coloco o gabarito lá no Classroom, que eu coloquei o link aí no chat, para que vocês acessem, quem não tiver acesso ainda ao Classroom, que vai ser sempre por onde eu vou colocar tudo. Então, aí eu coloco o gabarito lá, mas antes da gente entrar no gênero específico da nossa aula, a gente responde. E por que não responder, por exemplo, agora, já que a gente, digamos assim, teria tempo? Porque, por ser interpretação de texto, é importante que isso seja individual, que isso seja uma construção, né? E é importante também que a gente consiga fazer isso sozinho, porque chegar lá no Enem é você, né? Então, vai ser a sua interpretação, vai ser a sua leitura. Mas aí não significa também que eu vou jogar umas questões e não vou auxiliar vocês a respondê-las. Mas eu gostaria muito que vocês tentassem individualmente respondê-las. E aí, na próxima aula, na quarta-feira, a gente volta no início da aula mesmo e faz rapidamente as respostas desse exercício. São 3 questões que está lá no material que eu mandei para vocês. Bom, pessoal, a aula de hoje era sobre isso, era sobre os gêneros textuais, o romance, a novela e o conto. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, podem entrar em contato comigo também. E se não tiverem nada a falar, a aula está encerrada. E aí a gente se encontra na próxima semana, na quarta-feira, às 4 horas. E aí eu tenho que ficar até o final, antes de vocês saírem, porque eu tenho que salvar a gravação para os outros alunos verem. Ok? Então, obrigado a todo mundo. E tchau, tchau. Até quarta-feira. Obrigado, Rosilda. Obrigado, Daniela. Boa noite.